Bem-vindos mais uma vez no Está Escrito Canadá. É um novo ano e para começar esta série nós temos um testemunho lindo que vocês vão querer ouvir. Então fica aqui conosco no Está Escrito Canadá. Bem-vindos mais uma vez, então, aqui no Está Escrito Canadá. Como vocês já sabem, no começo de cada mês nós temos um testemunho e hoje nós temos aqui o pastor Richard. É um prazer, pastor Steven. Amen. Bom estar aqui com você. Hoje nós vamos falar sobre a tua história, né? Como achaste a Deus e perdeste e achaste de novo e essa história toda. Mas antes de começar, eu queria fazer uma pergunta. Aonde é que Deus pode encontrar uma pessoa? Tem um lugar que ele não pode ir? O que é que pensas nisso? Essa pergunta vai de encontro, na verdade, a algo que nós ouvimos muito ao longo da vida. Não vá a certos lugares porque Deus não vai nesses lugares. É bem verdade que em alguns lugares talvez ele não proteja a gente, não consiga proteger a gente como ele gostaria de proteger. Mas Deus vai onde for preciso para achar alguém. E ele foi um lugar bem especial para me achar. Então há lugares que ele não quer que nós vamos, mas não quer dizer que ele também não vai. Exatamente. Né? Porque para ele quer salvar as pessoas. Verdade. Ótimo. Vamos começar então. Quando é que encontraste com a igreja, com o cristianismo? Qual é o começo da tua história? Há um termo que a gente brinca e evita no Brasil, eu nasci na igreja. Não é? As crianças não entendem isso. Como assim nasceu na igreja? Não é? Mas o fato é que eu nasci como um adventista do sétimo dia. A minha família por parte do meu pai, eu já sou a quarta geração. Hoje tem minhas filhas, a quinta geração de adventistas na família. Então, eu não posso dizer que, de certa forma, encontrei, não é? Pelo menos não na infância, até deixar. Não é? E é um outro processo. Então, cresci como adventista do sétimo dia e aí, na minha adolescência, eu deixei os caminhos. Antes de chegar a esse ponto, tu gostavas de estar assim dentro da igreja? Como é que era ser assim uma criança dentro da igreja? Não, sempre gostei. Sempre gostei. Eu me lembro que com 8 anos de idade fiz meu primeiro estudo bíblico. No Brasil havia um estudo bíblico sobre o Apocalipse, muito conhecido, do pastor Daniel Belvedere. E era muito, muito legal. E com 8 anos de idade eu tenho um certificado guardado do meu estudo. E desde aquela época, até os 12 anos, quando deixei, eu pedi o batismo à minha mãe. Porque eu não fui batizado ainda como criança, né? No Brasil se batiza após os 8 anos de idade. Então eu não fui batizado nesse período de 8 a 12. Então eu gostava muito da igreja. Minha mãe passava os sábados na igreja. Nós vemos uma família pobre. Então ela ia sábado de manhã, ela jejuava todos os sábados e levava para mim um lanche, um pão com ovo. E eu comia ali na igreja e ali ficávamos até a tarde, até o JA e só voltávamos para casa no final do dia. E falando sobre Apocalipse, em poucas semanas nós vamos começar uma série onde nós vamos ler verso por verso para aprender tudo que Apocalipse tem para nos mostrar. Então fica connosco nesses dias. Mas voltando, então, tu falaste que estavas a ter um tempo ótimo na igreja, estavas a gostar, ficavas lá todo o dia. O que é que mudou na tua vida para ter uma transformação assim, para sair da igreja? Alguém com 12 anos de idade, sem apoio, dificilmente fica na igreja, porque a minha mãe deixou a igreja. A minha mãe tinha uma dificuldade, a dificuldade era nítida. Meu pai não cuidava da gente. Minha mãe se viu forçada a trabalhar. E o trabalho exigia que ela trabalhasse um dia sim, um sábado não. Então, ela deixando a igreja, eu me vi sozinho e a pressão de grupo, porque eu vivia numa comunidade muito carente. A pressão de grupo foi muito forte. Meus amigos diziam, você é muito preso, né? Não pode fazer nada, a gente vai sair, você não sai. E aí eu acabei caindo no conto. Você é muito preso, você não pode fazer nada, você tem que ser livre. E eu achei que ia ser livre, na verdade, isso literalmente quando disse é um conto. No Brasil se fala, é o conto do vigário.
Sério, é exatamente assim. É interessante porque quando nós pensamos sobre a nossa relação com Deus, nós pensamos que é a minha escolha, mas tu estás a dizer que não, as pessoas ao teu redor tiveram muito efeito, né? Com certeza. O grupo faz muita diferença na vida de alguém, inclusive na fé de alguém. Né? Na fé de alguém. Exato. Ok, explica para nós então essa mudança. O que é que aconteceu? Estás a ouvir os amigos? O que é que acontece com a vossa vida? Bom, eu definitivamente deixei a igreja. Né? Nós começamos a fazer algumas coisas juntos. Andamos de skate juntos, nenhum problema andar de skate. A questão é a companhia, o que você faz. Andamos de bicicletas juntos, as bicicletas pequenas, no Brasil chamamos de BMX. Fazia manobras, andamos de roller, patins inline, né? Esse eu faço até hoje, é um hobby. E tudo isso ouvindo um estilo de música, que era o rap. Né? A cultura hip hop nasceu nos Estados Unidos e chegou ao Brasil, e nessa época era o auge, estava explodindo. E a gente gostava da música, via a dança, não sabia. E aí nós começamos a nos envolver com a dança. Ok. E aí eu saí de São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo, e fui à capital, onde eu tinha nascido, mas eu morava no interior de São Paulo, e conheci algumas pessoas lá. E a partir daquele momento, um ano em que eu fiquei em São Paulo, na capital, eu ia todos os finais de semana a Diadema, que é o centro do hip hop nacional, e para aprender a dança. E eu aprendi a dança. Quando em 1997, os meus pais se separaram, eu não quis ficar longe da minha mãe, porque eu sou filho único. E aí voltei para ficar com ela, reencontrei os meus amigos, aqueles que andamos de skate, todos juntos, e aí nós montamos a equipe. Eles já dançavam, mas não no estilo que se precisava. E a gente montou a equipe, né, e fomos a participar de vários campeonatos. E interessante, em 2 anos nós tínhamos ganhado todos os campeonatos. Na verdade, assim, quando a gente fala em campeonato, o primeiro oficial foi o Campeonato Brasileiro, em 1998, mas até lá, nesse período, nós disputávamos os chamados rachas. Era um evento em que ia muita gente dançar, e aí tinha o racha, uma equipe contra a outra, né? E aí a gente ganhava tudo. Tanto que nós não tínhamos direito a disputar o Campeonato Brasileiro de Dança de Rua, porque a nossa equipe não tinha 5 anos de formação. Mas quando a gente, em 2 anos, ganhou tudo, eles falaram, a gente não pode deixar eles de fora, e colocaram a gente. Né? E o final foi o Campeonato Brasileiro de Dança de Rua. Agora, então, parece que o começo então foi assim, a música e a dança. Mas esse estilo de vida, o que é que acrescentou com isso? Era assim, tinha vícios ligados com isso, ou era mesmo só dança, só música, mas o resto da vida estava boa? Somente a falsa liberdade. Eu tive amigos, sim, que se envolveram com drogas. Eu não posso negar, eu bebia, mas é aquele negócio que a gente chama, né? Bebia socialmente. Só come. Exatamente, mas bebe-se muito e infelizmente se torna um vício. Mas eu não tive nenhum aprofundamento assim na vida do crime, muito pelo contrário, até embora muitos olhavam pra gente e achavam assim, é um bando de maloqueiros, como se fala maloqueiros no Brasil. Né? A gente, na verdade, fazia campanhas antidrogas, tal, não nos envolvíamos em crimes, cuidávamos muito bem, inclusive da saúde nesse sentido, embora bebêssemos. Né? Mas éramos todos bem esbeltos, assim, bem magrinhos, bem mais magros do que eu sou hoje. Né? Mas não tinha nada muito mais grave do que isso, a não ser o fato de estar afastado de Deus. E eu acho que não tem nada mais grave do que isso, na verdade, estar afastado de Deus. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa ideia de liberdade, porque eu penso que muitas pessoas pensam isso, né? Eu vou dançar, vou fazer música, é uma vida bem, assim, livre mesmo, posso fazer o que eu quero. Por que é que não é bem assim? Explica um pouco o que estavas a dizer com isso. Eu creio que todo tipo de relacionamento, ele se aprofunda. Não importa se você está se relacionando com uma pessoa ou com coisas, ou com costumes, ou com vícios. Quando você começa a se relacionar com isso, você vai se aprofundando. Tudo que se torna um hábito, né, acaba fazendo parte da sua vida, do seu costume, das suas práticas. Então, até aquele momento, a minha prática até sair da igreja, a minha prática
Eu me preocupo com as coisas da igreja. Eu me preocupo com as pessoas que estão lá. Eu me preocupo com a vontade de Deus. A partir daquele momento, há um desligamento completo. E é tão interessante que embora eu, às vezes, aos sábados, que era o dia que a gente mais treinava a dança, as coreografias tal, e a evolução da dança mesmo, eu via algumas pessoas passarem com roupa de igreja, às vezes com a Bíblia, porque no bairro onde nós estávamos, onde nós morávamos, tinha uma igreja próxima. E aí eu via aquelas pessoas passavam, elas estão indo para a igreja, mas aquilo não mexia comigo. Essa liberdade provoca uma certa insensibilidade à voz de Deus. E por mais que você se lembre, aquilo não mexe mais com você. E é por isso que eu acredito que o meu retorno tenha que ter sido algo tão drástico, tão marcante, tão difícil. Não é? E foi num momento assim, num auge. E vamos aí mesmo agora. O que é que aconteceu? Porque tu tens uma mudança bem grande, né? Começas dentro da igreja, estás feliz, está tudo bem. De um momento para o outro, né? Começas a ouvir e depois estás fora, agora estás a dançar, estás completamente fora da igreja, né? Separado de Deus. O que é que Deus teve que fazer para tu voltares agora? É interessante. Eu sempre costumo dizer para o pessoal o seguinte, tem gente que fala assim, olha para o meu testemunho e algumas tentações. Uma tentação é, nossa, que história bonita. História bonita é a história de jovens que permanecem a vida toda ao lado de Deus. Essa é a história mais bonita que eu conheço. Segunda reação do pessoal, dizer assim, ah lá, tá vendo? Foi lá fora, aproveitou, fez tudo aquilo, depois voltou, hoje é pastor. Lidera jovens, inclusive. Também posso, né? Também posso. Eu já vi muita gente não voltar. Vi muita gente não voltar. E reafirmo, não é uma história bonita, é um milagre. É um milagre. No auge, porque nós éramos meninos da periferia. Ninguém conhecia a gente. De vez em quando, alguma coisa acontecia. Uma entrevista, uma reportagem no jornal, né? E após o Campeonato Brasileiro, não. Os meninos de São José do Rio Preto foram campeões brasileiros de dança de rua. E aí começou, né, reportagens na televisão, empresas interessadas no patrocínio que nós nunca tivemos. Então, tudo o que nós ganhamos, inclusive 2 anos à frente, o que vinha? Um campeonato mundial. A primeira equipe brasileira a representar, né, fora num campeonato mundial, na Alemanha, inclusive. É uma mudança de status. Por onde a gente passava, agora todos sabiam quem nós éramos. A cidade onde eu morava é uma cidade de 500 mil habitantes, não é uma cidade pequena, embora seja uma cidade de interior. Então, mas as pessoas sabiam onde nós estávamos. Nós íamos ao centro da cidade, todos sabiam. E aí, uma das coisas que eu comecei a fazer, eu comecei a ser promotor. Então, por onde eu chegava, eu ia promover principalmente boates. As pessoas virem à boate onde nós estávamos, virem aos lugares onde nós frequentávamos. E vocês estavam a gostar? Sim, era muito bom, é extremamente excitante para um jovem. Começar a ganhar dinheiro com aquilo que ele gosta, ser conhecido, as pessoas o procurarem. Então, naquela ocasião, eu tinha o que eu queria. Eu ganhava dinheiro, andava com um bom carro, o menino da periferia agora tinha um bom carro, era muito conhecido, as pessoas me procuravam para muitas coisas, então isso mexe com a cabeça. É por isso que os brasileiros gostam, os meninos sonham em ser jogadores de futebol e assim por diante. E realmente parece um sonho, né? Sim. Eu tenho tudo que eu queria. O que é que acontece? Então? O problema é o vazio. Essa é a grande questão. Eclesiastes 3:11 diz, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Um espaço eterno só é preenchido por algo eterno. E o único que nós conhecemos é eterno é Deus. E aí eu voltava de uma boate, por exemplo, no sábado à noite, que era o dia que mais lotava, 1.200 pessoas na mesma boate. Chegava 4, 5 e meia da manhã, minha mãe estava saindo para o trabalho algumas vezes, eu chegando em casa, deitava a cabeça no travesseiro e um vazio tremendo tomava conta de mim. Eu não sabia o que era aquilo. E eu não entendia por que se eu tinha tantas coisas, até o encontro definitivo. Aí, embora não soubesse ainda naquele momento, descobri posteriormente quem era e o que estava acontecendo comigo. E é interessante, porque o que estás a dizer é uma coisa que tu ouves muitas vezes. Muito. Pessoas famosas, pessoas que fazem aqueles concertos enormes, ou jogam futebol. Sim. Todo mundo olha para eles, eles têm que estar felizes. E são pessoas vazias. Não, e é interessante o fenômeno que acontece hoje, principalmente no Brasil, onde estamos, jogadores de futebol se ligaram a igrejas.
atores se ligaram a igrejas, cantores se ligaram a igrejas e eles professam, de certa forma, algum tipo de fé. Não é? Por causa desse vazio. Não é? Embora não tenha uma entrega total, muitas vezes a gente entende isso, mas esse vazio existe e ele precisa ser preenchido de alguma forma. As pessoas tentam com coisas, tentam com pessoas, tentam com carreira, com dinheiro, mas no final, a única coisa que preenche o coração é Deus. Então, o que é que aconteceu? O que é que Deus teve que fazer na tua vida para ter essa mudança? Bom, era um sábado à noite. A maior boate onde nós levávamos pessoas, porque eram várias. E faltava 15 minutos para a abertura oficial. A boate abria cerca de 1 hora antes da abertura oficial, era sempre meia-noite em ponto. Né? E já tinha muita gente lá dentro, cerca de 930 pessoas nesse momento. A lotação máxima chegava a 1.200 por volta da 1 hora da manhã. E aí o que houve foi que, 15 minutos antes, o meu amigo que andava comigo, porque meia-noite em ponto nós íamos para a pista principal e fazíamos uma coreografia de dança de rua. E aí ele disse assim, vamos mudar a música. E eu disse, mas cara, vamos mudar a música, a gente não ensaiou nem nada. Ele disse assim, não, a gente improvisa hoje. Eu falei, então tá bom. E ele disse, você vai lá? Eu falei, eu vou. E eu fui subindo até onde o DJ ficava. O DJ geralmente fica num lugar onde ele interage com todo mundo, o lugar mais alto interage com todo mundo. E eu comecei a subir a escada e no meio da escada o som da boate parou. E o que era estranho, porque eu olhava para a boate, porque já tinha música e o pessoal continuava dançando. E eu percebi que o som tinha parado para mim. Me perguntei, inclusive, estou surdo, aconteceu alguma coisa? E aí, simplesmente, eu comecei a ouvir uma voz. E a voz dizia, o que você está fazendo aqui? Você veio para cá e trouxe... E naquele momento eu fiquei sabendo quantas pessoas tinham entrado com o meu convite. Trouxe 622 pessoas para o lugar errado. E a voz disse, vai embora porque eu tenho um plano para você. Na mesma hora o som voltou. Quando o som voltou, imagina aquele silêncio de não ouvir nada, só a voz, de repente volta aquele estrondo da boate. Tum, tum. Eu fiquei tonto e estava caindo da escada. Meu amigo estava subindo e me segurou. Ele disse, cara, você está bem? Eu falei, não estou bem. Ele falou, você está aí um tempão. Eu fui olhar, eu fiquei cerca de 12 minutos ali na escada. Mas eu só ouvi isso. Foi o tempo da frase. O som parou, ouvi a frase, o som voltou. Mas era 12 minutos no relógio. E aí ele tentou me segurar e disse, mas, cara, você já subiu? Eu falei, não subi. E ele disse, e agora? Eu falei, agora eu estou indo embora, se você quiser você fica, porque eu não estou legal. E ele ficou e eu fui embora. Eu peguei meu carro e voltei para casa. Eu não peguei o dinheiro daquela noite. Eu não retornei para pegar o dinheiro daquela noite. E eu fui para casa e minha mãe, que estava acostumada a me ver chegando na manhã, me viu chegar 00:30, veio desesperada. Aconteceu alguma coisa? Eu falei, aconteceu, mas não quero falar. E eu passei a noite me questionando, que história é essa de plano para mim? Veja, naquele lugar, no improvável lugar, onde as pessoas acham que Deus não alcança ninguém, naquele lugar, Deus tinha falado comigo. E eu falava, que plano é esse? Ninguém tem plano para mim, ninguém manda em mim, minha mãe não manda em mim. Ninguém manda, eu mando na minha vida, eu tenho os meus planos. E eu passei aquela noite questionando, e eu me lembro que quando eu dei uma cochiladinha, já era bem cedo quase, no horário que eu estava acostumado a chegar da boate. Uma cena me veio à mente, a cena de todos os sábados de manhã. Os meus avós, que moravam 1 quadra para cima de casa, descendo de carro, paravam ali e me chamavam todo sábado para ir para a igreja. E aí eu sempre saía na janela, eu tinha que sair na janela, era obrigatório. Se eu não saísse, eles não saíam de lá, era buzina, era grito, chamado. E aí eu saía e falava que não ia e eles iam embora. E na hora que eu acordei, foi um cochilo, eu peguei o telefone e liguei para minha avó, que já estava acordada. E eu disse para ela, vó, contei a história. Ela disse, quem falou com você foi Deus. Foi nessa hora que eu disse. Deus? Mas o que ele estava fazendo numa boate? Porque eu sempre ouvi que Deus não vai a alguns lugares. Claro. E é um fato, né? Como disse, Deus pode não proteger a gente como Ele gostaria, por causa das nossas escolhas, por causa do nosso livre-arbítrio. Isso é liberdade. Isso é a verdadeira liberdade. A liberdade de servir ou não servir a Deus. Mas Ele vai onde for preciso para buscar a gente. E Ele foi dentro de uma boate, parar o som de uma boate, para falar comigo e para dizer assim, teu lugar não é aí. Naquele mesmo domingo eu fui à igreja. E eu provoquei um choque na igreja, porque eu fui do jeito que eu estava. E a igreja muitas vezes não está preparada para isso. Eu fui com as roupas largas. Né? O meu cabelo, eu tinha cabelo na época, meu cabelo era cheio de luzes. Meu tênis era todo colorido, cadarços coloridos, roupa larga. Eu acho que quando o pessoal me viu, eles levaram um choque, porque eles olhavam para a porta
e eles viam um ser estranho à realidade deles, né? Todo mundo que estava na frente parou de cantar. A igreja toda parou de cantar, eles olhavam assim assustados para mim na porta ali, né? E aí foi um momento decisivo, porque uma das pessoas que estavam lá, um senhor, um desses jovens senhores que a juventude gosta muito, atravessou a igreja, foi me abraçar, falou meu nome e disse: nós estamos orando por você há muito tempo. E aí eu comecei a ir à igreja, mas não aos sábados. Porque aos sábados, e essa é uma outra partezinha da história, porque aos sábados nós treinávamos a equipe. Ok. Então, todo sábado, eu nunca mais voltei a uma boate. Eu fui por quase 2 meses à igreja, quartas e domingos, quartas e domingos, quartas e domingos. Mas sábado não, porque sábado era ensaio da igreja, era ensaio da equipe. Yeah. E nós estávamos muito próximos do campeonato mundial. Passaportes feitos, passagens compradas, tudo certo para o campeonato mundial. E aí, o que houve foi que me convidaram para uma sexta, era o ensaio do coral, o coral cantava no sábado, me forçaram a vir cantar com o coral no sábado de manhã. E esse sábado era um sábado jovem, e o pregador que veio pregar pregou um sermão em cima do Sermão da Montanha, e ele pegou uma parte específica, onde Jesus diz assim: não é possível servir a 2 senhores, ou você serve a um e agrada a ele, ou serve a outro e desagrada o outro. Yeah. E a mensagem foi para mim. Eu me lembro que quando aquele sermão eu entendi a mensagem. Embora eu tenha ficado espantado, questionei o diretor do coral: o que vocês falaram da minha vida para esse cara? E ele disse: não, ele chegou agora, a gente não tem tempo de falar nada. E aí eu só me lembro de, no final daquele sermão, estar em cima do púlpito atendendo o apelo. Eu saí da igreja, fui até o Sesc, que é um clube de piscinas e tal, e era o clube que nos patrocinava. Eu fui até lá, a equipe estava toda lá, desde manhã. E eu cheguei naquele momento, e eles estavam preocupados, e eu dei a notícia para eles. Foi um drama, foi muito difícil, porque nós estávamos há 2 meses exatamente do Campeonato Mundial na Alemanha. Yeah. E aí eu disse a eles: olha, não danço mais, de hoje em diante eu não danço mais. Eles me chamaram de louco, disseram que tinham feito lavagem cerebral em mim, e na verdade não era isso. E eu saí de lá um pouco confuso com uma frase, porque eu disse: não tinha a ver com a igreja, tem a ver com Deus. E eles, um deles disse assim: Deus não quer que você deixe sua família, porque eles eram minha família, de certa forma. Então ficou muito complicado, mas Deus foi confirmando cada coisa. Embora 2, nós éramos em 8, embora eles tivessem ido em 7 para a Alemanha no Campeonato Mundial, isso não aconteceu porque 2 morreram, e eles só foram em 5. Né? Um trabalhava comigo como promoter na boate, o outro, uma semana depois, que assumiu o meu lugar como promoter, morreu num acidente de carro. E aí, quando alguém pergunta para mim: por que você não foi para a Alemanha? E depois você voltava para a igreja? Eu sempre digo que eu não ia estar aqui para contar a história. Porque o inimigo não ia deixar ele aproveitar a oportunidade. E eu falo: não perdi nada. Deus tem um senso de humor incrível, porque quase 20 anos depois eu fui para a Alemanha. Mas agora fui representar a Igreja Adventista do 7º Dia como líder de jovens num congresso mundial de jovens. Amém. Os amigos que ficaram, hoje continuam meus amigos, embora eles tiveram se distanciado. Eu tinha 8 amigos, 7 amigos. Contava nos dedos das mãos, sobravam dedos. Hoje eu preciso das minhas, das suas e talvez das que estão assistindo para saber os meus amigos. Amém. Então, eu não perdi nada. Não tenha medo, essa é a grande questão. Não tenha medo de deixar nada para servir a Deus. Deixa-me fazer só mais uma pergunta, porque eu penso que há muitas pessoas que vivem na mesma situação, né? Estão num caminho que até dá felicidade, dá dinheiro, mas tem aquele vazio. Sim. Eu sei que tem pessoas a ouvir aqui hoje que estão a passar aqueles mesmos sentimentos, confusão, assim, estão felizes, mas ao mesmo tempo estão vazios. Qual é a mensagem que tu querias dar para essas pessoas? Primeiro, a gente precisa entender que felicidade eterna só vai acontecer no céu. Tomar a decisão, embora algumas pessoas dizem assim: não, você vai tomar a decisão e aí a sua vida vai ficar muito difícil. É provável que isso aconteça, mas não é uma receita, não é uma regra que isso aconteça. Eu vejo muitas pessoas, e eu sou feliz por servir a Deus hoje. Algumas coisas se tornaram mais difíceis, é claro. A vida de se entregar a Deus é uma vida de negação do próprio eu. E há uma vertente hoje em que as pessoas: não precisa negar nada. Você não precisa deixar nada para trás. É claro que você precisa.
Ou então não era necessário você tomar uma decisão tão drástica assim. Podia permanecer lá, onde você estava. Então, nós precisamos entender que é preciso sim tomar decisões, é preciso sim fazer mudanças na vida, né? E é bom. Eu posso dizer, eu olho para trás, para as pessoas que estão em dúvida, que estão aí a alegria passageira. Então, veja, ela pode ser passageira. Continuam existindo momentos bons e momentos ruins na minha vida, mas os meus momentos ruins são bem diferentes do que eram antigamente. Hoje eu tenho esperança. Eu sei que isso tudo vai mudar em algum momento. Eu posso afirmar, é algo que aconteceu comigo. E se aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer outra pessoa que está assistindo esse programa agora. Olha, eu penso que a mensagem é ótima, mas eu penso que as pessoas precisam de uma oração. Podias orar para nós, claro, para todos que estão a ouvir, para aceitar, para começar nesse caminho. Ora para nós então. Pastor, eu acho que a oração desse momento é a oração do Salmo da minha vida, que é o Salmo 40. Amém. E eu quero citá-lo nessa oração, claro. então. Vamos Pode orar. ser. Pai querido, obrigado. Nossa gratidão à Tua graça que nos abraça, que nos envolve, que não mede esforços para nos buscar onde quer que estejamos, que nos ama incondicionalmente, mesmo no meio do erro, no meio do pecado, mas que sim, exigem mudanças, que através do Espírito é capaz de transformar, como diz a Tua palavra, dividir juntas e medulas, separar erro da verdade. E nós louvamos o Teu nome por isso. Mas, Senhor, eu Te agradeço porque como me alcançaste, Senhor, como no Salmo 40 diz, eu esperava por socorro e o Senhor me ouviu, se inclinou para mim, me tirou de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha firme, que é Jesus Cristo, e colocou nos meus lábios um novo cântico, que muitas pessoas vejam isso e temam ao Senhor. São as palavras desse salmo maravilhoso e faço delas a minha oração, para que aqueles que estejam ouvindo, estejam em dúvidas nesse exato momento, possam saber, o Senhor pode transformar uma vida que, mesmo sem saber que necessita de Ti, será transformada de forma incrível, extraordinária, inimaginável. Que o Senhor abençoe a cada um dos nossos telespectadores. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós também, como instrumentos nas Tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então foi muito bom estar aqui com vocês e muito bom ter aqui o pastor Richard. Eu que agradeço, pastor Steven. É um prazer imenso estar com vocês aqui. Mas também vais ficar no próximo episódio. E também a tua esposa, né? Exato, vem acompanhado. Ótimo. Então, vocês não vão querer perder isso. Fica conosco até o próximo episódio, mas até lá, lembrem-se que está escrito: não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus.